Paz Church Castanhal. Seja bem-vindo. Esperamos que Deus fale ao seu coração. Não fique sozinho. Compartilhe com seus amigos e familiares e vamos todos juntos celebrar ao nosso Deus. Paz Castanhal, sua igreja, sua família. Diante daquele que era, que é e que há de vir, que é digno de toda adoração, estamos diante do Senhor nesse dia. Não há outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render. Igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está, em glória reinará. Igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança achei. Na cruz venceu o nosso Rei. Ei! Poder que a morte não venceu, na
pelo que Deus também o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adora o teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adora o teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo
a Paz Church Castanhal. Que bom receber você e sua família. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe o que acontece na sua igreja local. Confira nossa agenda semanal. Domingo, cultos de celebração às 8 e 18 horas e culto online às 18 horas em nosso canal no YouTube. Terça Tentadel online às 19h30 no YouTube. De quarta a sábado, você pode participar de uma de nossas células online ou presenciais. Você também acompanha nossos eventos e programações online pelo nosso aplicativo, o Paz Fone. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você. Participe da linha de transmissão da Paz Castanhal no WhatsApp. Receba devocionais, avisos, links das mensagens, podcast, dicas de leitura, resumos de livros e muito mais. Quer participar? Salve o contato da Paz Castanhal em seu celular. Depois envie-nos uma mensagem de texto com seu primeiro nome e solicite ser adicionado à nossa lista. Pronto, você será adicionado à nossa lista de transmissão. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você. Fala aí, galera linda aí do Difflin Castanhal e toda a região maravilhosa. Gente, quem fala aqui é o Isaías e eu terei o privilégio de estar aí com você no grande Difflin Camp, agora em fevereiro. Prepare seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas incríveis. Então, chame a galera, faça logo a sua inscrição, porque já já estaremos juntos agora no grande Difflin Camp. Forte abraço. Se você estiver com a sua Bíblia, abra agora em Atos 2:45. Fala assim: vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Isso é a igreja primitiva, tá? Isso é interessante, olha só. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa, onde você está em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava, olha só, Ele acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é a nossa oração pela nossa igreja. Esse é o nosso alvo. De, através de um coração generoso, através de palavra, de louvor, de ousadia, de coragem, de alcançar a cidade, o país e o mundo inteiro com o amor de Cristo. E através de um coração generoso, né, nós vamos expandir esse reino de Deus, o reino inabalável de Deus. E você faz parte disso. Através de um coração feliz, um coração generoso, você está participando da grande comissão. E temos certeza que acontecerá da mesma forma. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então agora você tem essa oportunidade de participar com um coração generoso. Para ofertar ou dizimar é muito fácil. Só ver esse link aqui embaixo. Você poderá participar nesse ato de louvor. É um estilo de vida de louvor e adoração ao Senhor, tá certo? E para ofertar é muito seguro e muito simples e fácil, tá certo, gente? Isso vai expandir o reino de Deus e vamos ajudar os necessitados através de um coração generoso. Vamos orar então. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de participar desse privilégio, dessa oportunidade da grande comissão e ajudar os necessitados e assim expandir o reino de Deus aqui na terra. Nós declaramos, Pai, bênção sem medida derramada, Pai, sobre cada um neste momento,
em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode ofertar agora enquanto louvamos ao Senhor. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos aqui para te adorar. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui diante do teu altar. Venham povos de todos os lugares, erga a sua voz em adoração ao Senhor, aonde você está. As minhas mãos eu quero levantar e
Agora é hora da Palavra de Deus. Prepare o seu coração e ouça a voz de Deus. Olá, queridos. Que prazer estar com você mais uma vez nesse poderoso culto online. É um prazer muito grande estar aí com a sua família, talvez na sala da sua casa. E você me dando esse privilégio de estar com você para compartilhar a poderosa e magnífica Palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você três máximas para viver, três princípios norteadores, três fundamentos, três coisas práticas que você e eu podemos colocar em prática na nossa vida e ver a nossa vida sendo transformada. A primeira máxima para se viver, o primeiro princípio norteador é o seguinte: o que enche a sua alma controla a sua vida. Isso mesmo, o que enche a sua alma controla a sua vida. Veja as palavras poderosas do nosso Senhor Jesus em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45, na nova tradução na linguagem de hoje. Lucas 6, 45, na nova tradução na linguagem de hoje. Veja o que a palavra de Deus diz. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, daquilo que enche a nossa mente, nosso coração, a nossa alma. O que enche a sua alma controla a sua vida. Esta é a primeira máxima, é o primeiro princípio norteador, primeira verdade fundamental, primeiro fundamento prático para se viver. O que enche a sua alma controla a sua vida. O que Jesus está dizendo aqui em Lucas 6,45 é que aquilo que enche o meu coração, se eu encher o meu coração com coisas boas, se eu encher o meu coração, a minha alma com coisas positivas, a minha vida vai ser positiva. Se eu encher a minha vida, a minha alma, a minha mente com coisas boas, positivas, a minha vida vai ser controlada por isso. A minha boca vai sair pela minha boca, sempre vai sair pela minha boca e vai sair pela sua boca aquilo que estiver enchendo o seu coração e o meu coração. A Bíblia fala bem claramente. A Bíblia mostra bem claramente, mostrando, por exemplo, a vida de Caim. Caim encheu a sua alma com inveja. A Bíblia diz que o seu irmão Abel fez uma oferta a Deus. Ele fez uma oferta a Deus. Caim também fez uma oferta. Porém, Caim não seguiu os princípios de Deus para fazer essa oferta a Deus. Ele queria servir a Deus da maneira dele. Bem, encurtando a história, a Bíblia diz que Deus recebeu a oferta de Abel e se agradou da pessoa de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Em vez de Caim fazer a coisa certa, ele encheu o seu coração de inveja, de raiva. E aí, qual é a máxima? Qual é a primeira máxima para se viver? O que enche a sua alma controla a sua vida. O que aconteceu? Caim encheu a sua alma de inveja, encheu o seu coração de rancor, de raiva. E o que aconteceu? Ele praticou o primeiro assassinato na Bíblia. O que enche a sua alma controla a sua vida. A Bíblia fala de Judas Iscariotes. Judas é um caso, digamos, interessante, porque Judas teve o discipulador mais honesto do mundo. Judas teve o melhor discipulador do mundo, o discipulador mais honesto, o discipulador mais espiritual, que foi Jesus, o Cristo, o Messias. Mas mesmo assim, Judas encheu a sua alma de avareza, encheu a sua alma de ganância. A Bíblia diz que Judas era o tesoureiro de Jesus e ele roubava a bolsa de Jesus,
do ministério de Jesus. Judas, mesmo sendo o discípulo do grande mestre, o homem mais honesto, o homem mais puro, 100% homem, 100% Deus. Mas Judas, ele deixou a sua alma ser cheia, ele encheu a sua alma com avareza e ganância. E o que enche a sua alma, controla a sua vida. Judas acabou traindo Jesus por 30 moedas de prata. A Bíblia fala sobre Absalão. Absalão, um dos filhos do rei Davi. A Bíblia diz que aconteceu um problema dentro da família de Absalão. Aminon violentou a irmã de Absalão. Aminon era irmão por parte de pai de Absalão, filho de Davi também. Ambos filhos de Davi. Mas Aminon violentou Tamar, a filha de Davi, mas também irmã de Absalão. E Absalão, por 2 anos, ou por mais de 2 anos, ele nutriu no seu coração, ele encheu o seu coração de mágoa. E qual é a máxima norteadora? Qual é o princípio norteador? Qual é a máxima para se viver? Qual é a verdade fundamental? Que aquilo que enche a sua alma controla a sua vida. O que enche a sua alma controla a sua vida. O que aconteceu? Absalão deixou essa mágoa encher a sua alma. E isso virou um depósito de coisas ruins dentro dele. E o que aconteceu? Ele acabou tramando o assassinato do seu irmão Aminon. O que enche a sua alma controla a sua vida. Pedro, o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, ele estava ali 50 dias depois da Páscoa, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar e eles foram cheios do Espírito Santo. E o que enche a sua alma, controla a sua vida. O que enche a sua alma, controla a sua vida. Pedro ficou tão cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. E sabe o que aconteceu? O que enche a sua alma, controla a sua vida. Pedro pregou a palavra de Deus com tanto poder e unção que mais de aproximadamente 3.000 pessoas receberam Jesus. O que enche a sua alma, controla a sua vida. A Bíblia fala de Estevão em Atos capítulo 6 e Atos capítulo 7. O primeiro mártir da igreja primitiva, da Bíblia, no Novo Testamento. Primeiro mártir da igreja primitiva, da igreja em Atos. Estevão era cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio do poder de Deus. E Estevão viu Jesus em pé ao lado do trono de Deus. Naquele momento que ele estava sendo apedrejado pela liderança judaica, pelo povo judeu, sabe o que ele fez? Ele disse para Deus perdoar os pecados daquelas pessoas. Por que ele conseguiu perdoar até aqueles que estavam apedrejando? Porque aquilo que enche a sua alma controla a sua vida. O que enche a sua alma controla a sua vida. O que tem enchido a sua alma? De que você tem enchido a sua alma? Pastor, como nós enchemos a nossa alma? Como algo entra na minha alma? Através daquilo que eu vejo, através daquilo que eu ouço, através daquilo que eu penso, através daquilo que eu vejo, através daquilo que eu ponho diante dos meus olhos, através daquilo que eu escuto, que eu ouço e através daquilo que eu penso. Por isso que Filipenses capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz na nova tradução na linguagem de hoje, para nós enchermos a nossa mente com tudo aquilo que é bom. Porque o que enche a sua alma, o que enche o seu coração, o que enche a sua mente, controla a sua vida. Nesses momentos de crise, nós vamos ser exprimidos. Nesses momentos de crise, você e eu vamos ser exprimidos. E quando você espreme alguém, quando você pressiona alguém, vai sair de dentro dela exatamente aquilo que está dentro dela, aquilo que está depositado nela. Vai sair dela aquilo que tem sido depositado
dentro dela. O que enche a sua alma controla a sua vida. Se você pegar uma esponja e mergulhá-la em água, e mergulhá-la na água, depois você tirar aquela esponja e espremer aquela esponja, o que vai sair de lá? Água. É água que vai sair de lá. Mas se você pegar aquela mesma esponja, secá-la, e depois colocá-la mergulhada num copo de Coca-Cola, e depois você tirar aquela esponja e espremê-la, o que vai sair dela agora? É a mesma esponja. É a mesma esponja. Coca-Cola. Por quê? Porque no momento que você é pressionado, no momento que você é espremido, sai de você aquilo que está em você. E o que está em você? É por isso que a Bíblia diz: enchei-vos com o Espírito Santo. Enchei-vos, encham-se com o Espírito Santo, encham-se com a palavra, encham-se de Deus. É interessante a palavra entusiasmado. A palavra entusiasmado significa literalmente em Deus ou cheio de Deus. Como alguém pode estar entusiasmado? Verdadeiramente, no sentido literal da palavra, quando alguém está cheio de Deus. O que enche a sua alma controla a sua vida. Controla o que você fala. A boca fala, Lucas 6,45, a parte final. A sua boca fala do que o coração, do que a alma está cheia. É isso que vai sair pela boca. Quando Jesus foi espremido naquele deserto, quando Jesus foi tentado por 40 dias naquele deserto, o que saiu dele? O que emanou dele? O que saiu da vida dele? O que saiu pela boca dele? A palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus estava cheio da palavra. Mas não somente Jesus estava cheio da palavra, Jesus é a palavra de Deus. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Nesses momentos de crise, quando nós vamos ser apertados, quando nós vamos ser pressionados, o que vai sair de nós é exatamente aquilo que está em nós. Então, encham-se. Vamos nos encher da palavra de Deus, vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos ver, assistir a mensagens poderosas. Vamos ouvir mensagens poderosas. No livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos pensar os pensamentos de Deus. Sabe, é por isso que Deus fala para Josué, no Velho Testamento, lá em Josué 1, lá no Josué, livro de Josué, capítulo 1, Deus fala para Josué, Josué medita, pensa, fica pensando, meditando, de dia e de noite, sobre esse livro ou nesse livro da lei. Por quê? Porque Deus sabe, gente, dessa máxima para se viver, que aquilo que enche a sua vida controla. Aquilo que enche a sua alma, aliás, aquilo que enche a sua alma controla a sua vida. Essa é a primeira máxima. Segunda máxima que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite ou nesse dia, depende de quando você esteja assistindo a essa mensagem ou ouvindo o podcast depois dessa mensagem. Segunda máxima, segundo princípio norteador: quem não segue pequenas instruções não recebe grandes milagres. Quem não segue pequenas instruções não recebe grandes milagres. É impressionante, gente, como nós cristãos estamos sempre pensando no grande. Nós queremos uma grande resposta de oração, nós queremos uma grande revelação, nós queremos uma grande profecia, nós queremos ouvir ao grande homem de Deus, nós queremos ter um grande encontro com Deus, nós queremos sentir a grande presença de Deus. Mas sabe de uma coisa? Quase ninguém se importa com as coisas pequenas. Mas deixa-me te dizer algo. Olha só, seria engraçado se não fosse muito triste. Mas um ser tão pequeno como um vírus, imperceptível ao olho nu, está mudando completamente a história do mundo, a trajetória do mundo, a rotina do mundo. Uma coisa, esse é o poder das pequenas coisas. Então, olha só, a segunda máxima, o segundo pensamento, o segundo princípio norteador é o seguinte: quem não segue pequenas instruções não recebe grandes milagres. Você quer receber um grande milagre de Deus na sua vida? Você precisa estar aberto
para ouvir e seguir as pequenas instruções. A Bíblia relata sobre a multiplicação, a pesca maravilhosa. A Bíblia diz que Jesus estava pregando, ministrando às margens do lago da Galileia. E ele estava ali, e ele pediu para usar o barco de Pedro. Não há nada que você dê a Deus, que você dê para Deus, que ele não retorne para você maior e melhor. Deus não fica devendo para ninguém. Jesus disse: Pedro, eu posso usar o seu barco? E Pedro disse: sim, mestre, eu quero encurtar a história aqui. E ele entrou naquele barco de Pedro. Pedro afastou um pouco o barco da praia. Naquela noite, Pedro e seus companheiros não tinham pego nada. Nenhum peixe, nada, zero. Zero de peixe, zero de pescaria. Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus entrou no barco de Pedro, a história de Pedro mudou. Então Jesus pregou uma mensagem naquele barco, ou daquele barco. E no final ele olha para Pedro e ele diz: Pedro, vá ao lugar onde o lago é mais profundo e tu e teus companheiros lancem as redes. Lancem as redes. É uma pequena instrução. Qualquer pessoa pode fazer isso. Pedro podia fazer aquilo. Pedro olha para Jesus e diz: mestre, 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 nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as nossas redes. Foi isso que o apóstolo Pedro disse para Jesus. Em outras palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo: mestre, nós estamos cansados. Mestre, nós estamos exaustos. Mestre, nós já lavamos as redes. Mas sobre a tua palavra, de acordo com a tua instrução, nós vamos fazer isso. E Pedro foi e com seus companheiros lançou as redes. E houve uma pesca tão poderosa que naquele dia, talvez foi o dia que eles pegaram mais peixes, quase que os barcos deles afundaram. É isso que Deus quer fazer na sua vida. A segunda máxima, o segundo princípio norteador, fundamento de vida. A segunda máxima para se viver é: quem não segue pequenas instruções não recebe grandes milagres. A Bíblia fala em João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2. A Bíblia diz que houve um casamento em Caná da Galileia. E você pode estar se perguntando por que Jesus estava nesse casamento. Nenhum outro lugar na Bíblia diz que Jesus foi a qualquer outro casamento. Por que Jesus tinha que estar nesse casamento? Simples. A Bíblia diz que ele foi convidado. Deixa-me te dizer algo. Jesus vai entrar na tua casa, mas somente se você convidá-lo. Jesus quer transformar a tua vida, a tua história, a tua trajetória, mas somente se você convidá-lo. Ele não é ladrão. Quem entra na casa dos outros sem permissão é ladrão. João capítulo 10, versículo 10. A Bíblia diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O diabo é o ladrão. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Uma vida completa, uma vida plena, uma vida cheia de Deus. Então Jesus foi convidado para aquele casamento. No meio daquele casamento faltou o vinho. A mãe de Jesus fala com Jesus e diz assim: olha, Jesus, acabou o vinho. Bem, encurtando a história, havia ali talhas, recipientes de pedra que os judeus usavam para purificação, para colocar água. Cada pedra, cada talha, havia 6 talhas, diz a Bíblia em João capítulo 2. João capítulo 2, 6 talhas de pedras. Cada uma cabia ali, suportava ali, podia conter entre 80 a 120 litros de água. Entre 80 a 120 litros de água. Vamos arredondar para uma média de 100 litros cada uma. Jesus, ele dá uma pequena instrução. Ele diz para aqueles assistentes, ele diz assim: encham essas talhas de água. Peguem água daquele poço e coloquem nessas talhas. Uma pequena instrução. E eles foram e colocaram. Nada aconteceu. Mas Jesus disse assim:
agora vocês peguem essa água, um pouco dessa água, e levem para o mestre de cerimônia. Levem para o mestre de cerimônia. E quando eles levaram o mestre de cerimônia, a pessoa responsável pela festa, quando ele provou, a água havia se tornado em vinho. E ele chamou o noivo e ele disse: todo mundo deixa o pior vinho para o final. O pior vinho. Mas você reservou o melhor vinho. O melhor vinho. Sabe de uma coisa? Como aconteceu aquele milagre? Alguém seguiu pequenas instruções e recebeu um grande milagre. Quem não ouve, quem não segue pequenas instruções, não recebe grandes milagres. Você quer receber grandes milagres de Deus? Você quer receber grandes milagres do nosso Deus? Você e eu precisamos estar abertos, conectados para ouvir as pequenas instruções. Foi no momento de crise como este, que Pedro teve uma pesca maravilhosa. Foi no momento de crise, num momento problemático, de tensão num casamento, que Jesus deu uma pequena instrução e que gerou um grande milagre. A Bíblia fala que os discípulos do profeta Eliseu estavam numa comunidade, numa pequena cidade. Então, eles falaram assim: Eliseu, essa terra é boa, esse lugar é muito bom, mas a fonte de água daqui está contaminada. A água daqui não serve para tomarmos. Então Eliseu dá uma pequena instrução. Qual é a segunda máxima? O princípio norteador: quem não segue pequenas instruções não recebe grandes milagres. Então o profeta Eliseu, grande profeta Eliseu, o homem que recebeu a unção dobrada do poder da unção que estava sobre o grande Elias, o profeta do avivamento, ele dá uma pequena instrução. Ele diz: me tragam um prato novo que ninguém usou. Um prato novo, não pode ser seminovo, tem que ser um prato novo. Coloquem um pouco de sal nesse prato. Tragam para mim. Eles trouxeram. Então ele pegou aquele prato, o profeta Eliseu pegou aquele prato com um pouco de sal, se dirigiu até a fonte de água daquela pequena cidade, daquela pequena aldeia, e derramou aquele prato com o sal lá. E miraculosamente, de forma milagrosa, aquela água se tornou potável. Quem não segue pequenas instruções não recebe grandes milagres. Talvez você esteja aí e você esteja esperando um grande milagre financeiro, um grande milagre no teu casamento, um grande milagre na tua vida profissional, uma grande promoção. Todo mundo quer o grande. Mas deixa-me te dizer algo. Há poder nas pequenas coisas. É por isso que um grande sábio disse assim: pequenas dobradiças movem grandes portas. Pequenas dobradiças movem grandes portas. Pequenas chaves abrem grandes portas. Pequenos botões acionam grandes motores. Quem não segue pequenas instruções não recebe grandes milagres. A Bíblia fala em João capítulo 11. A Bíblia fala sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus chegou, vou encurtar a história porque você talvez já saiba. Você pode ler essa história em João, no Evangelho de João, no capítulo 11. Então, Jesus chega ali e Lázaro está morto, já está enterrado, já está sepultado. Na verdade, enterrado não, porque ele estava numa caverna. Ele estava sepultado em uma caverna. Então, Jesus chega lá e ele dá uma pequena instrução. Uma pequena instrução. Ele diz assim: retirem a pedra. Retirem a pedra. Ponto. E Jesus espera. Deus nunca responde a uma oração para a qual ele já deu uma instrução. Retirem a pedra. Eu vou esperar até vocês retirarem a pedra. Jesus não fez nada até retirarem a pedra. Mas quando Jesus disse: retirem a pedra, eles falaram assim. Eu acho que se eu estou bem lembrado do texto, foi a irmã do falecido Lázaro. Ela disse assim: mas mestre, já faz 4 dias que ele está sepultado aí, que ele está morto, já 4 dias. Cheira mal,
Jesus olha para aquela mulher e diz assim: eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Retirem a pedra. Se fosse na linguagem de hoje, né? Jesus ia dizer assim: leia meus lábios, retirem a pedra. Ponto. Quem não segue pequenas instruções não recebe grandes milagres. Então, eles retiraram a pedra. Eles retiraram a pedra. E Jesus, quando eles fizeram o natural, Deus fez o sobrenatural. Jesus, ele diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E veio Lázaro, pulando, porque ele estava todo enfaixado, porque ele estava embalsamado. E Jesus disse assim, quando Lázaro saiu vivo, Jesus disse assim: desatem-no, tire esses panos dele. Você pode estar se perguntando aí, talvez você já tenha se perguntado, espere um momento. Se Jesus tinha poder para ressuscitar um morto, por que ele precisava de alguém para tirar uma pedra? Ele poderia dizer: abre-te sésamo, abracadabra, porque ele não deu uma palavra de comando, uma palavra mágica. Há cristãos que pensam que vida com Deus é uma vida mágica, que você diz está amarrado e pronto. Você diz está liberado, pronto. Você diz eu não aceito, pronto. Não é assim que funcionam as coisas. Quem não ouve pequenas instruções não recebe. Quem não segue, melhor dizendo, quem não segue pequenas instruções não recebe grandes milagres. Sabe por que Jesus não retirou a pedra? Porque qualquer pessoa poderia retirar a pedra. Deus não vai fazer o que qualquer um pode fazer. Deus não vai fazer algo que você pode fazer. Por exemplo, Deus não vai ler a Bíblia para você, ou por você. Como disse Tiago Brunet. Tiago Brunet disse assim: Deus pensa em você, mas Ele não pensa por você. Deus pensa em você, mas Ele não pensa por você. Ele não pensa no seu lugar. O Espírito Santo não vai ler a Bíblia no meu lugar. Ele não vai orar no meu lugar. Ele não vai trabalhar no meu lugar. Oh, Deus, estou cansado hoje. Será que o Senhor pode enviar um anjo para trabalhar no meu lugar? Não é assim que as coisas funcionam. Quando nós fazemos o natural, Deus faz o sobrenatural. Aquilo que é impossível aos homens, disse Jesus, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus, porque para Deus não haverá impossibilidades. Eles retiraram a pedra e aí o grande milagre aconteceu. Quem não segue pequenas instruções não recebe grandes milagres. A Bíblia fala sobre os 10 leprosos. Jesus estava indo para Jerusalém e ele e os seus discípulos chegaram a uma certa aldeia, perto de uma certa aldeia, e 10 leprosos gritaram de longe. Eles falaram: Jesus, tenha misericórdia de nós. Jesus deu uma pequena instrução, Você ora a Deus por um milagre. Deus te dá uma instrução. Porque a instrução é a semente de todo milagre. Então olha só, Jesus disse: vão se mostrar ao sacerdote. Vão se mostrar ao sacerdote. O sacerdote era um tipo de médico naquela época também. Mas ele era responsável por examinar e determinar se alguém estava curado da lepra. E eles foram. Era uma pequena instrução. Peraí. Mas espera, aqueles 10 leprosos podiam pensar assim: espera um momento, nós pedimos para Jesus nos curar e Jesus nos diz para nós visitarmos. Nós não precisamos ver o sacerdote, nós precisamos de cura. Mas sabe, quem não segue pequenas instruções não recebe grandes milagres. E aqueles 10 leprosos foram, e no meio do caminho eles foram curados. Quem não segue pequenas instruções não recebe grandes milagres. Quais são as pequenas instruções que Deus tem te dado? Quais são as pequenas instruções que Deus tem te dado no teu casamento, na tua família, na tua empresa, na igreja? Talvez a pequena instrução que Deus tem dado para você tenha sido nesses dias: você precisa perdoar fulano de tal. Você perdoou já? Você já seguiu as pequenas instruções? Para você parece uma coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, Jesus, depois de ressurreto, aparece aos apóstolos de manhãzinha na praia. Eles tinham também passado a noite toda sem pescar nada, sem pegarem nada.
E Jesus diz assim: filhinhos, vocês têm algo para comer? E eles dizem: nós não pegamos nada. Então Jesus diz: lança a rede do outro lado. Como assim lançar a rede do outro lado? Essa pessoa só pode estar maluca. Se não há peixe de um lado do barco, como haverá peixe do outro lado do barco? Isso é loucura. Isso é louco, não tem sentido. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas que eram fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Deus dá pequenas instruções que geram grandes e poderosos milagres. Quais são as pequenas instruções que Deus tem dado para você? Quais são as pequenas instruções que Deus tem dado para mim? Na tua vida financeira? Quais são as pequenas instruções? Você sabe. Siga essas pequenas instruções, porque pequenas instruções geram grandes milagres. Terceira e última máxima para viver. Não deixe o pessimismo estrangular a sua fé. Não deixe o pessimismo estrangular a sua fé. A Bíblia diz que a nossa fé é que vence o mundo. A nossa fé é que vence o mundo. A Bíblia fala que Moisés enviou 12 espias para fazerem um reconhecimento militar da terra prometida. Aqueles 12 espias eram príncipes. Eles ocupavam posições nobres. Mas você pode ter uma posição nobre. Você pode ocupar uma posição nobre e ser pobre por dentro. Você pode fazer parte por fora da nobreza, mas no seu coração ser cheio de pobreza. Pobreza espiritual, pobreza de fé, pobreza de garra, pobreza de entusiasmo, pobreza de sabedoria, de conhecimento. Aqueles 12 homens eram os príncipes das 12 tribos de Israel. Príncipes das 12 tribos de Israel. Eles voltaram, 10 daqueles príncipes, deixaram que o pessimismo estrangulasse a fé que eles tinham em Deus e no poder de Deus. Eles falaram, 10 daqueles 12 espiões, reconhecedores. Eles falaram assim: nós não vamos conseguir vencer. Esse povo é grande demais, há gigantes aí. Nós somos gafanhotos aos nossos próprios olhos e nos olhos deles. E todo o povo se debandou. Mas 2, Josué e Calebe, grave estes nomes, Josué e Calebe, não permitiram que o pessimismo estrangulasse a fé que eles tinham. E somente os 2 entraram na terra prometida. Deixa-me fazer uma pergunta para você. Você sabe quais são os nomes dos 10 rebeldes? Dos 10 que não seguiram as pequenas instruções de Deus? Dos 10 que deixaram o pessimismo estrangular a fé que eles tinham? Você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque a Bíblia não relata de forma clara o nome deles. E sabe por que a Bíblia não relata? Porque Deus celebra aquele que vive pela fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não permita, nesses momentos de crise, não permita que o pessimismo estrangule a sua fé. A Bíblia diz no Novo Testamento, a Bíblia relata a história de um homem chamado Jairo. A sua filha estava quase morrendo em casa. Esse homem procura Jesus e ele implora Jesus. Ele ora a Jesus. Ele diz para Jesus: Jesus, a minha filha está em casa morrendo, mas vá até lá para que o Senhor possa orar por ela e curá-la. Então Jesus foi com aquele homem e no meio do caminho uma mulher que há 12 anos, eu vou contar 2 histórias, todas que a Bíblia conta essas 2 histórias entrelaçadas. Então, enquanto ele está caminhando para curar a filha de Jairo, que estava doente, uma mulher que há 12 anos havia padecido, a Bíblia diz,
nas mãos dos médicos sem melhorar. 12 anos com a hemorragia. Você acha que é fácil? É uma grande crise você ficar 12 anos, uma mulher com 12 anos perdendo sangue? Isso é uma grande crise. Mas essa mulher, ela dizia assim, ela dizia no seu íntimo, ela dizia assim, se eu ao menos tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Eu serei curada. Sabe o que aconteceu? Essa mulher, ela tocou nas orlas das vestes de Jesus. E ela foi curada. Ela foi curada. Jesus disse, mulher, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Aquela mulher, mesmo havendo padecido por 12 longos anos sem nenhuma melhora, ela não permitiu que o pessimismo estrangulasse a sua fé. Ela continuou, ela dizia, se eu ao menos tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Então, houve esse milagre e Jairo está lá e ele vê esse milagre. Jairo vê esse milagre. Mas enquanto aquela mulher estava sendo curada, alguns da casa de Jairo, diz a Bíblia, chegam até ele e dizem, a tua filha morreu, por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu, Jairo, deixa Jesus em paz. Mas Jesus, ele olha para Jairo e diz, não temas, creia somente. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Jairo, ele estava dizendo, Jairo, não deixe o pessimismo estrangular a sua fé. Creia em Deus, somente creia, Jairo. E Jesus chegou lá e ele ressuscitou a filha de Jairo. Não deixe o pessimismo estrangular a sua fé. A Bíblia fala muito claro sobre tantos outros exemplos. Quando Moisés foi chamado de forma sobrenatural, em Êxodo capítulo 3, Deus aparece para ele numa sarça que estava em chamas, mas que não se consumia. A sarça estava em chamas, mas não se consumia. Mas sabe de uma coisa em Êxodo capítulo 4? Olha o que Moisés disse. Qual foi a resposta de Moisés para Deus, quando Deus o chamou para o ministério? Moisés disse assim, Êxodo capítulo 4, versículo 1. E Moisés respondeu a Deus, a resposta de Moisés para Deus. E se eles não acreditarem? E se eles não acreditarem em mim? E se eles não quiserem me ouvir? E se eles disserem, o Senhor não apareceu a você? Quantos nãos há aqui em um versículo? 3 nãos. A negatividade e o pessimismo estava entrando no coração de Moisés. Ou já tinha entrado. Ele disse, e se eles não acreditarem em mim? E se eles não quiserem me ouvir? E se eles disserem, o Senhor não te apareceu? O quê? Você deve estar brincando, Deus está enviando Moisés. É claro que eles vão acreditar. É claro que eles vão crer. É claro que Deus vai fazer o milagre. Mas quase que Moisés permitiu que o pessimismo estrangulasse a sua fé. Hoje eu compartilhei com você 3 premissas, 3 máximas para viver. O que enche a sua alma controla a sua vida. O que enche a sua alma controla a sua vida. Quem não segue pequenas instruções não recebe grandes milagres. Quem não segue pequenas instruções não recebe grandes milagres. E não deixe o seu pessimismo estrangular a sua fé. Se você está ouvindo, assistindo essa mensagem, onde quer que você esteja, não importa. Eu quero te dar a oportunidade de você fazer como aqueles noivos em João capítulo 2, que convidaram Jesus. Porque Jesus estava naquele casamento? Porque ele havia sido convidado. Você já convidou Jesus para entrar na sua vida, na sua casa? Eu vou fazer uma oração. Se você gostaria de receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, faça essa oração após mim. É uma oração curta e simples. Eu vou fazê-la
paulatinamente, para que você possa repeti-la após mim. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Eu te convido, entra na minha vida, entra na minha casa. Perdoe meus pecados e faça uma nova pessoa. Eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, nós queremos ouvir de você. Aqui abaixo na descrição desse vídeo, aqui abaixo, há um link. Eu quero fazer uma decisão para Jesus. Clique lá, leva apenas 1 minuto. E nós queremos colocar seu nome numa lista de oração. Preencha essa ficha bem pequena, bem curta, bem prática, leva apenas 1 minuto. Nós queremos orar por você. Amém. Seja bem-vindo à família de Deus. Se você também deseja participar de uma de nossas células online, na Paz Church Castanhal, há um link aqui embaixo também. Você pode clicar nesse link e nos enviar as suas informações. Nós vamos entrar em contato com você, colocá-lo em uma célula, em uma de nossas células online. Eu quero orar por você. Reúna a sua família, onde você estiver. Se você estiver só, eu quero orar por você também. Mas se você estiver assistindo a esse culto online na sua casa, eu quero orar por você. Querido Pai, em nome de Jesus, abençoe essa casa, abençoe essa família. Que essa família seja cheia da prosperidade de Deus. Que o Jeová Jireh, o Deus de toda provisão, providencie tudo o que você necessita na sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que a palavra de Deus abençoou a sua vida. Se você entregou a sua vida para Jesus, não esqueça de abrir o link e preencher para que a gente possa orar pela sua vida. Você é muito bem-vindo na nossa Paz Church. Se você tem criança em casa, não saia daí, porque nós temos agora a palavra de Deus no Paz Kids. Deus abençoe, isso é só o começo. É época de Natal! Os alunos e professores da Escola de Missões Planetária estão com suas famílias. Todas as nações ao redor do mundo, neste período, são envolvidas pelo espírito de Natal. Em todo lugar, a história do nascimento de Jesus é compartilhada. E nós também vamos contar onde tudo começou e como a missão de Jesus impactou a Terra para todos sempre. Nos dias do nascimento de Jesus, havia um decreto em que todos teriam que ir para sua terra natal, por causa do recenseamento. José também viajou de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, para se alistar. Lá em Belém, chegou o tempo de nascer o bebê, e Maria deu à luz o seu primogênito. Ela o envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Perto dali, havia alguns pastores que durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu para eles, e eles ficaram muito aterrorizados. Então o anjo lhes disse: Não tenham medo, trago boas notícias para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E vocês o encontrarão envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de anjos apareceu no céu, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Depois disso, os pastores correram para lá e encontraram Maria e José, juntos com o bebê, que estava deitado numa manjedoura. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram louvando e glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido.
União, paz e empatia, perseverança. Vamos ver o mundo pelos olhos de uma criança. Amor, esperança, paz e empatia, perseverança. Vamos ver o mundo pelos olhos de uma criança. Venham, crianças! Pessoal, nós temos uma tarefa muito legal para fazer. Nós precisamos terminar de montar nossa árvore de Natal. Quem pode me ajudar? Eu também. Legal, então vamos começar? Sim. Mas antes, eu queria fazer umas perguntas para vocês sobre o Natal. Eu e o papai, tudo bem? Sim. Primeira pergunta: o que comemoramos no Natal? Nascimento de Jesus. Aê, Celine, muito bem. Eu tenho outra pergunta. Quem apareceu no céu cantando na noite de Natal? Um lindo coral de anjos. Muito bom, Pedro! E a quem eles deram a notícia sobre o nascimento de Jesus? Aos pastores que estavam no campo. Muito bem, Júlia, muito bem. E onde Jesus nasceu? Qual foi a cidade? Cidade de Belém. Muito bem, princesa. E onde a Maria colocou o seu bebê? Em uma manjedoura, onde os animais comiam. Parabéns, muito bem, isso mesmo. Ele era rei e não tinha nem um berço para dormir. Eu ainda tenho uma última pergunta. Quem sabe quem é o Papai Noel? Eu sei, mamãe. Ele é um velhinho bem fofinho que senta em uma cadeira vermelha no shopping e fica pegando as criancinhas para tirar foto e pegando suas cartinhas. Não, ele é um bom velhinho que entrega presente para as crianças nas noites de Natal. E se eu falar para vocês que vocês estão enganados? O Natal não é sobre o Papai Noel. Muitas pessoas pensam sobre isso, sabe por quê? Porque fala-se muito mais do Papai Noel do que o verdadeiro dono da festa, que é Jesus. As pessoas estão mais preocupadas em comprar presentes, nos presentes que vão ganhar, do que no próprio dono da festa, que é o Jesus, né? O hábito de dar presente deve ser conservado para nos ajudar a lembrar de quem nos deu o maior presente. Deus nos deu Jesus para ser o nosso Salvador, para salvar todo aquele que nele crê. Então vamos repetir comigo esse versículo? Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho unigênito. Que deu o seu Filho unigênito. Para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele crê. Não pereça. Não pereça. Mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Jesus é o nosso maior presente e todos que o desejarem podem recebê-lo. Quando trocamos presentes na noite de Natal, celebramos esse amor e mostramos o quão especial são as pessoas que nós presenteamos. Assim como Deus nos presenteou com seu Filho Jesus. Agora que a nossa árvore está pronta, vamos orar e agradecer a Deus por esse lindo presente que Ele nos deu, que é Jesus. Quer dizer, Malévola General. Isso é por ter me chamado de chefa, sua minhoca gorda. Já se olhou no espelho hoje? O que você disse? Onde estão aquele exército incompetente de demônios mais incompetentes ainda? Não sei não, chefa. Acho que eles estão tramando alguma greve. Greve? Greve por quê? A senhora não tá pagando ele direito? Bando de serpentes infernais!
Tratem de chamá-los aqui imediatamente. Se eles não vierem, vão se arrepender, porque vão ter que ouvir os meus berros até a eternidade naquelas orelhas de abano. Misericórdia, prefiro morar no céu com Deus. O que você disse? Nada. Agora vão. Saiam da minha frente, que eu já tô enjoada de olhar pra cara de vocês. Olha a garrafa que eu ganhei de Natal, ela é do Mickey, muito bonita, muito né? bonita. Agora essa garrafa é minha. Essa garrafa é minha, me devolve. E aí, gente, vocês têm que prestar mais atenção aqui, ó. Vocês derrubaram a árvore em cima de mim, meu, só por causa disso. Mas você também senta em qualquer lugar. Ah, mas eu só tava sentado. Mas você não podia sentar em uma cadeira em vez de sentar no chão? Foi por causa dessa menina que me empurrou. Eu te empurrei, você que pegou minha garrafinha. Essa garrafa é minha, você que... A árvore caiu aqui. Essa garrafinha nem é sua, você viu? Caiu aqui, Aqui, crianças! Vocês estão esquecendo o principal, Nós estamos na noite de Natal. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. E esse principado está sobre os seus ombros. E essa noite é uma noite de nós celebrarmos esse amor de Deus e a paz com os homens. Amém? Já não era sem tempo. E aí, como foi o ataque lá? As notícias não são muito boas. Bem, senhora, peguei mal. Conta logo, fala logo. O que foi que vocês fizeram naqueles natais? Bom, quando estávamos no auge da nossa maldade, surgiu aquele pai chato que resolveu contar tudo de bom que aquele cara que não podemos falar o nome fez. Verdade. Não! Derrota! De novo! Sem sombra de dúvidas, o nascimento de Jesus foi o maior acontecimento da história. É o cumprimento da promessa de Deus descrita lá em Isaías 9:6, que diz: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E para não esquecermos o motivo pelo qual Jesus nos foi dado como Salvador, vamos aprender um versículo que testifica sobre isso. Está em Lucas 2, do 30 ao 32. Pois eu já vi com meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, e para salvar os não-judeus e dar glória ao teu povo de Israel. Uau, que versículo tremendo! Ele fala que Jesus nos foi dado como a luz do mundo. Isso mesmo, Jesus nos foi dado para salvar os judeus e trazer muitos não-judeus a Deus. Uau, que tremendo! Por isso Simeão abençoou o bebê Jesus no templo e ainda disse a Maria que ele traria transformações a todos os povos. E é por isso que a salvação chegou até nós. Deus nos deu Jesus para a nossa salvação? Que amor é esse? A maior demonstração de amor que o mundo já viu. E isso me fez lembrar de um versículo que expressa exatamente esse amor. Está em João 3,16. Crianças, repitam comigo, para que vocês nunca mais se esqueçam da intensidade e da imensidão desse amor. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau! Muito bem! Para você, o meu coração tremeu. Tanto tempo te esperei, hoje quero te dizer do meu amor por ti.
do meu amor por ti. É tão lindo te ver chegar, me fascina te abraçar. A promessa hoje se cumpriu. Despede-me, Senhor, pois os meus olhos viram Salvador. Viram Salvador. Como Deus é precioso em tudo o que faz. Além de nos ter dado Jesus como Salvador, ainda nos comissionou, ou seja, nos chamou para que possamos levar essa mensagem a todo mundo. Isso mesmo, crianças. Vocês estão sendo preparados para serem enviados para toda parte do mundo, para levar esse presente tão precioso que é a salvação. Na palavra de Deus, em Lucas 2:20, a Bíblia nos diz que Jesus crescia em sabedoria e graça, para que todos os propósitos se cumprissem na vida dele, assim como na vida de vocês, crianças. Isso mesmo, crianças. Vocês têm crescido em sabedoria e conhecimento, e a graça do Senhor está sobre vocês. Que episódio incrível, não é mesmo, crianças? Hoje nós aprendemos que o verdadeiro dono da festa do Natal é Jesus, aquele que foi dado por Deus a cada um de nós para ser o nosso Salvador, para nos trazer a vida eterna. Tem presente maior que isso? Então, não é o Papai Noel o dono da festa, muito menos os presentes que nós ganhamos ou damos para alguém. Mas Jesus, esse sim, é merecedor de toda a honra e de toda a glória nesse dia. Por isso, eu e a tia Leia estamos aqui em nome de toda a equipe do Paz Kids para desejar a cada um de vocês um Feliz Natal! É Natal, Jesus nasceu, trazendo a paz e a esperança ao mundo. A esperança ao mundo. Um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros. Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É Natal, Jesus nasceu, trazendo a paz e a esperança ao mundo. É Natal, Jesus nasceu, trazendo a paz e a esperança ao mundo. E a esperança ao mundo. Um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros. Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É Natal, Jesus nasceu, trazendo a paz e a esperança ao mundo. É Natal, Jesus nasceu, trazendo a paz e a esperança ao mundo.